Estamos de volta com 3-1, discutindo um assunto muito polêmico, a pesquisa com células-tronco embrionárias. Doutora Lígia, nós temos mais uma pergunta. Poderia haver um banco público para disponibilizar células-tronco em caráter assim, emergencial para algum atendimento, porque ele seria além da ideia do transplante de medula, botar a célula-tronco à disposição do SUS, por assim dizer. Você tem, no Brasil, você tem uma criação aí de um banco público de células-tronco adultas, né? Especificamente do sangue do cordão umbilical. Então, o INCA, no Rio de Janeiro, foi pioneiro nisso e está havendo um investimento grande agora do BNDES para criar, aumentar esse banco público, em que a pessoa, quando dá à luz, pode doar o sangue de cordão lá para o banco público. E se aí alguém tem alguma doença do sangue, tipo leucemias, anemias e tal, que precise de um transplante de medula óssea, pode recorrer a esses bancos. Mas é banco de célula-tronco adulta, né? O que a gente vê, por exemplo, no caso de drogas contra o câncer, é que você tem um produto que é muito caro e que não necessariamente as pessoas mais pobres vão ter acesso a ele. Eu queria saber se corre esse risco com as células-tronco, né? Você vai desenvolver terapias, produtos baseados nisso, que provavelmente vão ser comercializados por empresas farmacêuticas. Já se sabe que, na verdade, o preço desses produtos é um resultado de oferta e demanda, né? E não necessariamente do custo, né? Exato. Essa questão que, enfim, permeia toda a medicina, né? E eu não acho que vai ser diferente com as células-tronco. Enfim, eu acho que no Brasil está acontecendo uma coisa muito bacana, que é o Ministério da Saúde, Ciência e Tecnologia, investir agora, estão colocando 20 milhões de reais para a criação de centros de tecnologia celular, onde sejam produzidas essas células para uso clínico. Então, quer dizer, isso vai estar sendo produzido dentro das instituições públicas de pesquisa e eventualmente, para atender ao SUS. Então, particularmente aqui no Brasil, a gente tem muito mais investimento do governo do que da iniciativa privada nisso. Então, talvez aqui a gente ainda tenha a possibilidade de desenvolver essa área para a população, com esse viés da população. É uma diferença enorme que a gente tem entre Brasil e Estados Unidos, por exemplo. No Brasil, você não tem iniciativa privada investindo nesse tipo de pesquisa. Nos Estados Unidos, você tem uma quantidade enorme de empresas. Praticamente todo professor universitário tem um pé na iniciativa privada. Você não tem essa barreira, esse muro de Berlim entre a academia e a iniciativa privada. E aqui no Brasil, isso ainda está sendo, né? Você não tem esse desenvolvimento. Então, a gente tem essa oportunidade de estar oferecendo, criando uma infraestrutura dentro da academia para disponibilizar essas futuras terapias celulares para a população. Mas concordo plenamente com a Lígia, mas ao mesmo tempo, se você não tiver a parceria com a iniciativa privada, essas coisas não vão decolar. Como é a parceria entre os pesquisadores brasileiros e os norte-americanos? Porque existem relações, né? Existem, inclusive, programas de financiamento nos Estados Unidos que podem ser estendidos também a pesquisadores de outros países. Como funciona isso? Não, funciona como qualquer colaboração científica, que a ciência tem essa beleza, né? De você, em qualquer parte do mundo, você conversa a ciência de uma maneira muito, muito aberta. Então, existe essa parceria. É claro que, como também existem interesses de países específicos, é importante que exista essa parceria, e ela existe, ela é vital para o desenvolvimento da nossa área, mas é importante também que exista uma parceria interna forte. É isso que a gente está tentando fazer, isso que o Ministério da Saúde está tentando fazer com rede de terapia celular. Doutor Steve, nós temos agora uma pergunta para você. Que doenças podem ser curadas com a célula-tronco? Tem doenças onde, vamos dizer assim, a perda da célula ela é mais focalizada, é mais pontual. Então, no caso da doença de Parkinson, por exemplo, é um tipo de neurônio específico, de uma região específica do cérebro, que produz uma substância que chama dopamina, e essa célula morre, essa população de células morre, e isso que causa o Parkinson. Então, é uma doença pontual, onde você, em tese, consegue produzir células dopaminérgicas a partir da embrionária e tentar repor no paciente. Esse é um exemplo. Diabetes também, com a história de diabetes, você sabe qual é a célula que produz a insulina e tal. Então, essas talvez, teoricamente, sejam mais fáceis ou menos difíceis
da gente desenvolver uma terapia a partir das células embrionárias. Por exemplo, uma doença onde vai ser difícil de você utilizar a célula-tronco embrionária, pelo menos como terapia no paciente, você pode utilizar a célula-tronco embrionária até para você procurar novos fármacos, mas no paciente vai ser mais difícil, é o Alzheimer, que é uma doença que ela tem uma etiologia que pega todo o cérebro. Então, quer dizer, você tem o foco da doença está espalhado pelo cérebro. Então, vai ser mais difícil você tratar com célula-tronco embrionária, mas diabetes, como a Lígia falou, Parkinson, lesão de medula, são doenças um pouco mais focalizadas. Então, pulmão, reconstituição do pulmão. Aí você entra na questão da produção de órgão em laboratório. Aí você teria que tentar produzir esse órgão a partir de uma célula para fazer um transplante de pulmão, né? Mas em termos assim mais pontuais, a embrionária... Aí, inclusive, a gente se vale da história dos experimentos em animais. Quer dizer, em modelos animais, eu acho que essas doenças, Parkinson, diabetes... Doença cardíaca também. Doença cardíaca, lesão de medula, degeneração da mácula, são doenças em que a gente vê um efeito terapêutico das células embrionárias em modelo animal, que são muito animadoras. E o que a gente vê aí nos grupos que estão mais próximos dos testes clínicos são as doenças que em que está sendo mais investido o uso da célula-tronco embrionária. Tem um ponto importante que também, além dessa questão de você utilizar essa célula como peça de reposição no corpo, você utilizar essa célula no laboratório para procurar novos medicamentos. A gente vai fazer um screening de novas substâncias. Porque como é que é feito normalmente? Por exemplo, você quer um remédio para o coração. Você não tem uma célula do coração humano no laboratório para você testar substâncias diferentes. Com a célula-tronco embrionária, você vai poder ter uma população de células cardíacas cultivadas no laboratório e vai poder, então, utilizar ou fazer um screening, por exemplo, de substâncias extraídas da floresta amazônica, com potencial terapêutico em células cardíacas. Isso no laboratório. Então, isso vai avançar muito também a descoberta de novos medicamentos. Então, a célula ela pode ser um medicamento por si só, no caso da terapia celular, mas ela pode funcionar como ferramenta para você descobrir novos medicamentos no laboratório. O que é um screener? Você tem, vamos dizer assim, milhares, milhões de compostos, por exemplo, no caso da floresta amazônica, que a gente não sabe exatamente qual seria, se ela teria uma função, um potencial terapêutico, um potencial de cura de alguma doença. Então você faz uma busca, né? Uma triagem. Uma triagem. Agora nós vamos assistir mais uma pergunta de um telespectador.